É Vitor Chagas, eu tenho 26 anos, nasci em Porto Alegre. E sobre o meme favorito, tem um meme que eu gosto muito, que é o do Grinch. E que é um meme, mas na verdade não tem nada de meme, né? É uma realidade, né? Extremamente sincera, nua e crua. Em que ele chega e fala: momento da autocompaixão, hora de treinar, né? De mexer o corpinho, de malhar o corpinho, hora de contemplar o abismo. E eu acho que é tão engraçado, porque é em forma de meme, mas é tão equilibrado aquilo, porque ele tem, por exemplo, a pausa da autocompaixão, depois ele tem a pausa do exercício físico ali, que ele sabe que faz bem, e ao mesmo tempo ele tem um momento de contemplar o abismo, né? Que ele sabe que é importante também, que a vida não é só flores, não são só flores, né? E eu acho magnífico aquela cena. Fruta favorita? Eu gosto muito da pera, não sei porquê. Eu não como, mas eu acho a pera magnífica. O gosto é bom, ela é mais molinha, não sei, eu acho bom. Mas não como pera. A maior loucura que eu já fiz na vida? Acho que me mudar pra alguém foi a maior loucura que eu já fiz na vida. Mas tem uma coisa mais, assim, divertida também. Eu acho que quando eu enfio uma coisa na cabeça, não sei, eu vou até o final, mesmo que aquilo me custe muito depois, ou que eu sei que eu vou me arrebentar todinho depois. E se me perguntassem se eu faria de novo, eu faria de novo. Porque eu acho que a vida mora nisso, né? Acho que quando as histórias são muito alegres e felizes, a verdade é que a gente nem fala pros outros. Agora, quando a gente se arrebenta, cara, quando dá tudo errado, depois a gente tá, sei lá, anos depois rindo daquilo tudo e se divertindo. Acho que são essas histórias que compõem a gente, assim, as que carregam mais cicatrizes. Acho que em amadurecimento. As histórias que nos desafiam são aquelas que ficam pra nossa vida toda. Inclusive, são esses momentos que eu lembro da minha vida o tempo todo. Se a vida fosse uma frase, acho que ame enquanto houver vida. Ame enquanto houver vida. Depois não adianta mais. Carregar flor no caixão, ficar com um pozinho de cinza em casa. Não, isso aí não. Se expressem enquanto a vida, não tenham medo, não tenham orgulho. Não sejam egocêntricos. Falem para as pessoas que vocês amam ela enquanto há tempo. Depois é tarde demais, depois é muito tarde. A vida acontece agora o tempo todo, nesse segundo, entendeu? Acho que é isso. Eu acho que meu avô tem um papel importante nisso. Não pela música e poesia em si, mas pelo estilo de vida. Ele foi um cara que sempre foi muito sutil e gentil, acho que com as pessoas que estavam ao redor dele. Eu acho que ele sempre influenciou todo mundo de forma positiva. Ele era um cara mais fechado, mais calado, mas sempre tinha uma palavra amiga para todo mundo. Ele inspirava, acalmava as pessoas. Ele não desacreditava, acho que ele levantava a moral de todo mundo. Mesmo que não fosse real, ele levantava porque ele sabia o quão importante era isso. De carregar os outros junto com ele, assim. Dar uma esperança, dar uma palavra confortável, carinhosa. E acho que ele sempre bateu muito nessa tecla da saúde a vida inteira. Ele se cuidou ano após ano. Até os 90 anos ele ainda estava nadando, aos 80 anos ele estava correndo, aos 80 anos estava pegando 2, 3 ônibus por dia aos 91 anos para ver uma pessoa que ele amava. Eu acho que é um exemplo. Acho que aquele cara é fora da curva. Ele seguiu mais ou menos a mesma rotina, sei lá, uns 70 anos, 60 anos. Ele lidou bem com o vazio dele, com as dores dele. Era um cara que se apegava nos livros, se apegava na saúde, se apegava nos exercícios, se apegava nas boas relações. Eu acho que a vida é isso. Existe um sonho que eu ainda não conquistei. Eu quero um dia ainda estar em cima dos palcos, por mais que eu seja que isso seja o meu maior medo, inversamente proporcional é o meu maior desejo, como diria a psicanálise, né? Então, eu sei que tudo com aquilo que eu tô fugindo ou que eu quero fugir é na verdade onde eu mais quero estar. E é por puro medo que eu sei que o medo ele tem esse papel importante de que quando tu entende o que é o medo, tu entende que na verdade aquilo é um desejo profundo, né? Então, por exemplo, tenho muito medo de estar em cima do palco, mas na verdade eu queria estar muito ali, cantando para um público específico, para o meu público, para o meu nicho. Mas eu não tenho pressa também. Se for para chegar lá vai ser, e se não for eu tentei e tá tudo certo. Eu acho que o bloqueio criativo
Eu acho que a gente tem que respeitar, eu acho que isso acontece pra todo mundo, pra todo artista. Não só pra todo artista, mas pra qualquer profissão, pra qualquer coisa que exija criatividade ou produção. E o melhor é ter paciência consigo mesmo, dar um tempo pra cabeça, pensar, tomar bastante água, sair nem que seja 5, 10 minutos pra rua, respirar um ar, se conectar consigo, voltar pro seu centro e dali então começar de novo, assim, dar um reset, assim, na cabeça. Não ficar ficcionado na ideia, porque isso aí desgasta, não dá certo. Sentimentos ruins, fica aquela coisa de cobrança, de raiva, de pressão e não dá pra produzir na pressão. Fica algo maçante, ruim, fica quadrado, fica algo mais robótico. Eu não gosto disso, assim, não gosto. Eu acho que São Paulo é muito bom em quesito velocidade. Eu acho que as pessoas são muito profissionais no que elas fazem, elas são muito capazes, mas ao mesmo tempo São Paulo é meio maçante. Tu vê o rosto das pessoas e tu vê que elas têm um pouco assim de sobrecarga, uma desesperança, né? É tudo muito agitado, a batida é muito rápida, muito forte, e isso deixa elas um pouco cansadas. Acho que ninguém tem muito tempo para as outras pessoas. Primeiro porque a rotina, né, é uma sobrecarga, e ao mesmo tempo elas têm que focar nelas, né, uma sobrevivência constante o tempo todo, que é uma luta diária no trânsito, é barulho para tudo quanto é lado, é 24 horas de barulho, então fica aquela coisa inconsciente na cabeça, assim. É um pouco desgastante, mas no quesito profissional acho que é muito bom, compensa muito, e no quesito saúde mental eu acho que é péssimo. A longo prazo faz muito mal para as pessoas. Eu acho que é inversamente proporcional, né? Acho que o profissionalismo aqui é um pouco falho, aqui é tudo um pouco mais lento, as pessoas demoram mais para responder, elas não têm tanto conhecimento sobre as coisas, elas não aprofundam tanto sobre as coisas, mas ao mesmo tempo é uma cidade mais calma, 12 horas, acho que a qualidade de vida, o sentido de saúde mental é melhor. Aqui o trânsito é ruim, mas não é péssimo, então tu não passa a tua vida dentro de um carro, de um ônibus aqui. Aqui a gente consegue encontrar as pessoas mais, a gente consegue marcar num parque depois do trabalho, ir num bar, ficar tranquilo. Em São Paulo isso não existe muito, acho que o ônus e o bônus de cada lugar. Acho que eu gosto daqui porque, não sei, eu gosto da ideia de morar perto de um parque e sempre que eu posso dar uma volta ali, pensar, tomar um vento, tomar um sol, relaxar e acho que isso ajuda na criatividade. Ficar bastante em silêncio, observar o movimento do mundo, das pessoas, estar em contato com a natureza, assim, e com a sociedade dessa forma. Eu acho que os meus textos, e as minhas músicas são algo conectado e eles sempre nascem de um pensamento, seja uma crítica, uma reflexão, uma experiência, algo que foi doloroso ou algo que foi positivo, mas sempre gira em torno de memórias, as quais eu vivi ou as quais eu não vivi, mas eu queria ter vivido, aquelas que eu deixei de viver por medo ou por qualquer outra coisa, ou aquelas que eu vivi foi muito bom ou muito ruim, mas sempre acaba no papel e eu gosto disso, de estar me conectado com o papel, de organizar meus pensamentos, a minha mente, de produzir em cima disso a minha arte. Eu acho que o meu primeiro EP, ele é o que mais marcou. Ele é o pior de todos, em questão de qualidade, em questão de instrumental, em questão de voz, que é o primeiro, mas tudo tem um começo. Mas ele é o que mais me marcou porque justamente é porque tudo tem um começo, né? E eu tive que me desafiar muito a cantar, aquela coisa de estúdio, ter que se conectar com outra pessoa, isso é algo muito difícil pra mim, porque geralmente eu fico muito quieto na minha, nos pensamentos eu evito falar, eu aprecio o silêncio e é difícil gerar uma conexão assim com as pessoas. É bem difícil isso pra mim. E eu tive que uma hora, sei lá, ir quebrando isso aos poucos. Ainda me desafio todos os dias, ainda é difícil pra mim hoje em dia. E foi difícil porque, teve todo o processo criativo e eu tinha escrito muita coisa. Tanto que foi um projeto que eu comecei e não terminei. Eu gravei 4 músicas e eram 12. Então eu só fiz praticamente um terço, né? Um quarto, um terço, sei lá. Mas foi bom porque sabia para onde eu queria ir depois e sabia para onde eu não queria ir também. Eu acho que eu gravei aquilo e ficou ruim, ficou horrível. Eu não gosto,
mas ao mesmo tempo eu tô feliz porque foi o meu começo. As letras, elas são muito sinceras, foi de uma experiência que eu vivi que foi bem difícil. E é bom porque tudo isso está registrado e toda vez que eu me esquecer disso eu vou lá, escuto de novo, vejo aquilo e me lembro do que foi, do que já passou, do que ainda pode vir, do que eu não quero mais e do que eu quero hoje em dia pra mim. Bom, acho que não é nenhuma novidade, eu gosto muito de rap, muito. Mas é um rap mais antigo, assim, talvez. Não, antigo não é uma palavra, mas é uma vertente. Eu gosto muito do Dus, eu gosto muito do Cid. Não sei se Konai daria pra chamar de rap, mas acho que uma vertente sim, um pouco. Gosto muito do Konai também, gosto do Emicida, gosto muito de Sabotagem. Eu gosto, acho que dessa galera que escancara as emoções, os sentimentos, a realidade de si. Não que ela seja uma verdade absoluta, porque isso não existe, né? Tudo é formado nos sentimentos, nas emoções de cada um, de que cada pessoas viveram, mas eu acho que eles identificam muita gente com o que eles passaram. Porque é muito sincero, é nu e cru, é direto, é objetivo e eu gosto disso. Eu gosto dessa coisa que não é florida e que é isso e tudo certo, entendeu? E eu acho que o mundo sem a música, não sei, eu acho que seria mais triste do que já é, mais incompleto, mais imperfeito, insuficiente. Eu acho que a música, ela carrega um papel de que às vezes as pessoas não sabem como se expressar, ou não sabem definir o que elas estão sentindo, e aí vem uma música e eu acho que tudo se esclarece, tudo fica bem, porque aquilo entra na pessoa e a partir dali a pessoa carrega aquela música, aquela história, né? Cara, isso era algo que na verdade eu não me importava nem um pouco. Eu nem ligava pra isso. Há alguns anos atrás eu nem tinha roupa direito, eu não. Realmente não me importava, não me arrumava, era bem desleixado. E aí chegou um determinado tempo que, não sei, gostei. Eu sempre fui muito autodidata em tudo, gosto de revirar as coisas, pesquisar por si próprio. E aí eu comecei a olhar as roupas, comecei a gostar. Comecei muito pelo streetwear, que me agrada muito, aquela coisa mais de rua, assim, porque eu acho que a moda, ela é uma extensão da gente que a gente consegue se conectar, né, com os outros, com o nosso propósito, com o nosso meio, onde a gente quer chegar. Ela acaba sendo uma extensão de tudo, da poesia, do nosso eu, né. E o meu, ele vem inspirado do street style, que é o streetwear mais uma parada elegante, mais uma alfaiataria, né, que são os cortes bem grandes, gigantescos. Não de forma geral, eles não são tão grandes assim, mas eu dei uma exagerada aí um pouco mais, assim, um pouco maior. Eu gosto disso, essa parada bem exagerada, mais 880, assim. E vem daquela galera oriental, né? Japoneses, coreanos, eles usam os cortes assim, eles gostam muito de usar gravata. Eu gosto muito, eu acho um charme, eu gosto muito mesmo. E aí eu comecei a ver umas refs e eu criei baseado em cima disso, assim. Peguei um pouco deles e dei uma aprimorada no meu eu, né? Eles usam um negócio um pouco menor, um pouco mais ajustado, e aí eu escancarei, deixei largadão mesmo e acho que é algo que me agrada muito visualmente falando, assim, me satisfaz, assim, os cortes, assim. Eu acho que saúde pra mim é um ponto muito delicado. Eu não tenho saúde nenhuma, mas eu tenho hábitos 100% saudáveis, isso é o que eu sempre digo pra todo mundo. Eu tenho uma rotina que ela é toda voltada sempre pro meu desempenho máximo na minha saúde em ganhos pra tudo, porque saúde ajuda em tudo, cara, beleza. A gente não fica cansado, a gente consegue produzir, clareza mental, lucidez. E sejamos sinceros, né? Eu acho que quem não se cuida é aquela velha história de falta de amor próprio, né? Porque quando a gente aprende a se cuidar, quando a gente consegue estar bem, a gente consegue amar o próximo porque a gente se ama, né? Então quando a gente está bem consigo mesmo, a gente verdadeiramente consegue amar os outros, sabe? A gente consegue inspirar os outros, apoiar os outros, porque a gente está 100%, a gente já entendeu como funciona o processo, a gente quer durar muito. Pode ser que amanhã eu não esteja aqui ou depois de amanhã, pode. Sempre tem a probabilidade, né? As chances. Mas eu faço de tudo para estar um dia a mais vivo, um segundo a mais vivo. Porque eu amo a vida, eu quero estar vivo por muito tempo, e mais que isso, eu quero estar do lado das pessoas que eu amo por muito tempo. Eu acho que esse é o papel da saúde, né? Quando a gente ama alguém, a gente inspira porque a gente quer que o outro esteja vivo. Eu acho que não tem amor maior que isso. Tu querer que alguém esteja vivo ali, do teu lado, para comemorar ambas as conquistas de cada um. E eu acho que isso importa muito o tempo todo. Amor pra mim
Eu acho que isso é complicado, né? Agora é difícil. Mas eu acho que é um meio termo entre apoiar, incentivar e ao mesmo tempo não se perder no outro. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? A gente amar algo ou alguém e ao mesmo tempo não se desconectar da gente, né? Porque o que eu vejo muito é as pessoas amando algo ou alguém e daqui a pouco elas não sabem mais quem elas são. E é triste, porque a pessoa vai se apagando, vai se esmaecendo. E eu acho que amor é a gente entregar tudo e ao mesmo tempo se manter sendo quem se é. Fiel assim. Amor é aquela coisa que é construída dia a dia, onde se tem respeito, compreensão, onde as diferenças, na verdade, elas são diferenças, mas ela não é algo ruim ter diferença. Eu acho que é algo positivo, tratando-se de amor. Porque isso gera com que a gente tem que amadurecer, né? Enxergar no outro aquilo que talvez a gente não goste tanto, mas a gente aceita e as coisas duram assim. A gente aceita porque ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus defeitos, essas qualidades, e eu acho que no amor a gente admira as qualidades e a gente dá uma passada de pano nos defeitos. A gente passa a compreender a existência do outro como ele é, de forma nua, real, sincera, concreta. Eu acho que para chegar no equilíbrio a forma mais fácil é não tenha medo de sofrer. Eu acho que não tenha medo. Vai ser difícil, sempre é difícil, mas é possível. Não desista dos sonhos, não tenha medo de sofrer principalmente. Eu acho que a dor ela tem um papel fundamental em que isso é a realidade, né? E no momento que a gente anestesia isso, que a gente apaga as nossas emoções, que a gente se fecha, que a gente fica mudo, calado, isso acaba tendo consequências muito graves depois. O corpo fica doente, a mente fica doente. O melhor é errar, mas não só errar, aprender com os erros, sofrer, mas não só sofrer, melhorar e estar disposto a fazer melhor, ser uma pessoa melhor a cada dia, dispensar os vícios. Eu acho que essa é a parte mais difícil, os vícios de cada um, as fugas. Eu acho que não tenha medo de viver o nu e o cru também, porque a felicidade ela mora na verdade na simplicidade, esse monte de coisas. Até mesmo essas roupas, tudo que a gente tem, dinheiro. É muito bom sim, o conforto é muito bom. Eu estaria sendo muito hipócrita se eu dissesse que não. Todo mundo quer luxo, dinheiro, fama, tudo. Mas ao mesmo tempo, quando se conquista isso, a gente volta naquela primeira questão, né, da vida. Que a gente só está plenamente feliz, satisfeito, alegre, completo, quando a gente se tem amor. Quando a gente tem alguém para compartilhar tudo isso. Então, será que isso importa tanto assim se não tiver alguém do lado? Eu não sei, né? Se a gente não tem uma família do lado, se a gente não tem amigos reais, um amor ali, pra estar vendo tudo isso, pra estar conquistando com a gente, será que isso importa tanto assim? Eu não sei, eu me questiono, sabe? Eu acho que não. Acho que não tem um peso tão grande quanto essas coisas que eu falei. Acho que o mais me marcou é que é muito bom tu tá, às vezes, sei lá. Digo por mim, às vezes eu tive dias que eu não tava tão bem assim, tava bem mal na verdade. E aí do nada tu olha uma mensagem de alguém que fala, cara, isso mudou minha vida, ou tu salvou minha vida, me enxerguei nesse texto, isso mudou tudo, obrigado. E aí tu lê aquilo e tudo muda, sabe? A gente tá mal, mas a gente pensa, pô, caramba, que legal essa pessoa. Ela me falou isso e é naqueles dias que a gente acha que não, nada tem sentido e aí vem alguém e, pô, mostra que teve um sentido, que teve uma força, que aquilo percorreu no coração de alguém e que talvez não tenha curado o nosso, mas que talvez tenha cessado a dor de alguém por um tempo. Eu acho que isso é o mais brilhante de tudo. Acho que esse meu último álbum ele é algo muito sincero, muito honesto, em que ele teve muito amor, foi uma história muito boa, muito bonita. E eu acho que ela não deixa de ser bonita porque ela acaba. Eu acho que é isso que torna ela mais bonita. Acho que os melhores romances, inclusive os finais, são sempre um pouco trágicos. E eles sempre têm fim, é por isso que eles são os melhores. Não é porque dói que deixa de ser bonito. Acho que existe beleza na dor. É um conceito, acho que
complexo, é um pouco estreito, mas sim, eu acho que as melhores obras, as melhores músicas, todas elas são melancólicas, são mais tristes. Eu acho que esse sentimento é belo, aplicado da maneira certa, eu acho que ele é muito bonito. E tem uma música em específico que eu gosto muito, é a Ilusões. Eu gosto muito, na verdade, porque ela carrega uma coisa que não é porque eu gosto em si, mas a pessoa para quem eu escrevi. Era a letra favorita dela, a poesia favorita. Então, tanto que ela não tem nada a ver com o resto do EP, mas ela ainda assim se conecta justamente porque o EP é para uma pessoa e ela tem esse papel. Tem esse papel de ser meio que uma homenagem, assim. Mas tratando-se das outras músicas, eu acho que eu sou assim, sabe? Eu acho que no amor a gente bota o ego, a gente mata o ego, a gente mata o orgulho. Eu acho que isso não existe no amor, não são sentimentos bons. Eu acho que a gente aprende com o tempo que o amor é mais desapegado e onde se tem ciúmes, onde se tem dependência, onde se tem posse, isso não é amor, isso é insegurança, é medo, é falta de autoconhecimento, isso não é presença real, isso não é amor. Isso é algo deturpado. Acho que o amor ele é mais leve, ele é mais tranquilo, ele é mais abdicação de si, ele é mais sacrifício, ele é mais paciente. Não sei. O amor é difícil, ele é complicado. Essa é uma pergunta difícil, que me motiva todos os dias. Por muito tempo eu não levantei da cama por muito tempo. Acho que a depressão é algo que todo mundo em um momento da vida vai passar ou vai ter. Eu acho que sempre chega isso, mais cedo ou mais tarde a gente tem que lidar com isso. Eu aprendi pra mim, como funciona pra mim, que a motivação ela nunca chega, ela nunca vem, a gente levanta e faz, é assim, a gente se obriga, que se deixar a gente não sai, a gente não faz as coisas. A motivação por si só ela não vem, a gente levanta e faz. A gente para de pensar o que a gente tem que fazer ou não, a gente faz. Acho que essa é a melhor coisa, assim. Colocar na cabeça que não preciso questionar. Acho que é que nem ir pra academia, né? No momento que tu pensar, será que eu vou? Tu já não vai mais. Não vai porque tu já começa. Tu abriu a porta para dúvida, logo após 10 minutos tem 10 dúvidas, tu não vai. Então não pensa se tu vai ou não fazer. Faz. Eu acho que essa é a melhor, sei lá, é como eu aprendi a lidar com isso. Eu não me pergunto mais, eu faço. E se der errado, eu faço de novo até dar certo. Não sei como vir daqui a 5 anos, mas eu pretendo ter muitas músicas e estar com pelo menos as mesmas pessoas que eu amo agora. Eu pretendo que elas estejam comigo lá na frente, do meu lado, fazendo história, carregando mais história, fazendo mais música, inspirando mais gente e sinceramente eu não me preocupo muito com o futuro. Eu acho que isso é besteira. Eu acho que a gente faz todos os dias o que a gente tem que fazer pra gente estar no futuro que a gente quer viver. Mas sem se preocupar com o futuro, a gente só faz dia após dia o que tem que ser feito pra chegar naquele futuro que a gente almeja. Eu acho que eu não fico pensando muito no futuro. Porque no fim das contas a gente tá vivendo o presente e quando vai ver a gente já tá naquele futuro que a gente imaginava. E nem se preocupa com isso, a gente só aprende a curtir o processo, a ver as coisas se desenvolvendo, o que a gente já foi, o que a gente tá sendo. Eu acho que isso é o que importa mais. Cor favorita? Eu gosto muito do preto, gosto. Mas gosto muito do verde também, eu acho que são duas cores fortes. Não sei, eu acho que o verde me lembra a natureza, me lembra uma coisa mais de paz, assim. E eu acho que o preto é aquela coisa do luto, né? Da tristeza, da saudade, da escuridão. Eu acho que isso tem um papel muito importante, né? Eu acho que a gente amadurece na escuridão, no luto, na saudade, na tristeza. Eu acho que essa coisa mais sombria, essa coisa mais interna, essa coisa que talvez a gente sinta e a gente tenha medo de enfrentar, que talvez a gente não seja tão bom assim quanto a gente pensa, que todo mundo tem maldade, todo mundo tem sentimentos ruins na vida. É impossível que não, mas todo mundo também tem bondade. A questão é que a gente não é só isso, né? A gente é mal, mas a gente é bom também. A gente não é só uma das duas coisas.
A questão é sempre lutar com isso dia após dia. E quanto mais a gente vê a maldade que a gente tem, esses sentimentos obscuros, mais a gente consegue apagar eles, porque quando a gente não vê, eles ficam ali, presentes o tempo inteiro. Agora, quando a gente assume nossa maldade, a nossa mediocridade, o quão a gente ainda é orgulhoso, o quão a gente ainda é egocêntrico, orgulhoso, todos os sentimentos, assim, invejoso, ou o quanto a gente ainda tem ciúmes, o quanto a gente ainda, às vezes, não deseja o bem das coisas, o quanto a gente ainda é ingrato. Quando a gente enxerga tudo isso, a gente está disposto a ser uma pessoa melhor. Quando a gente não enxerga, a gente já se rendeu, a gente já desistiu da gente. Agora, quando a gente enxerga, a gente está disposto a se confrontar, a olhar no espelho e falar, cara, isso não tá legal. Dá pra melhorar isso aí, cara. Dá pra ser melhor, tu pode ser menos covarde, tu pode ter mais coragem, tu pode olhar pros outros mais, tu pode fazer mais diferença em ti e nos outros, no mundo. Isso aí não tá legal, entendeu? Quanto mais a gente tá disposto a se afundar, mais disposto a crescer a gente tá. Eu acho que esse é o lance. Só tem que cuidar pra não se afundar demais e depois não saber o caminho de volta pra casa, né? Acho que essa é a parte mais difícil. Mas acho que é isso. Caramba, 50 anos. Não sei, mas eu espero que eu tenha ajudado muita gente no quesito, principalmente de saúde, sinceramente. E de que as pessoas não precisam ter medo de se expressar, de quem elas são, sabe? Eu acho que é muito bonito tu ver uma pessoa sendo sincera com a vida e sincera com ela mesma, assim. E é muito bonito tu ver as pessoas, tipo, amando ela por isso e vice-versa. Tu amar as outras pessoas pelo que elas são e não pelo que elas querem mostrar pros outros ou aparentar que elas são. Eu gosto dessa coisa mais sem filtro. Mas não sem filtro, aquele sincericídio pesado que acaba machucando os outros. Não, aquela coisa mais, acho que mais honesta só, sabe? Aquela coisa mais sem filtro, mais do nu e do cru. Não no sentido de ofensa, mas no sentido do real. De mostrar a imperfeição humana e de que tá tudo bem. A imperfeição humana tá tudo bem, porque todos nós somos imperfeitos. Muito, muito mesmo. Todo mundo tem muitos problemas. Todo mundo tem muitas imperfeições e qualidades também, mas que geralmente as qualidades ninguém tem medo de mostrar, né? Geralmente é nas imperfeições que a coisa dá uma pesada a mais. Oi, amigos. Não dá, Lucas. Eu não consigo, calma. Respira. É muito difícil. Oi, amigos. Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor. E pra quem já me conhece, eu também sou o Vitor. Eu tenho 26 anos e eu nasci em Porto Alegre. Cara, isso tá muito autista, velho. Tudo bem.